Seja bem-vindo a mais uma história. Se acomode e, se quiser uma imersão ainda maior, coloque os fones de ouvido. Comente de onde você está assistindo e que horas são nesse exato momento. Prepare-se para a nossa jornada misteriosa de hoje. Vamos começar. A cidade de São Calixto não figurava em mapas recentes. Era o tipo de lugar que você só descobria por acidente, ou se estivesse procurando por algo que nem sabia o que era. À noite, a neblina cobria as ruas como um véu espesso, e os moradores preferiam não sair depois das 23 horas. Não por medo do escuro, mas por algo mais antigo, mais denso. Era a hora em que, às vezes, surgia a biblioteca. Diziam que ela não estava sempre no mesmo lugar. Podia aparecer em um beco atrás do açougue, no campo abandonado ao norte, ou até dentro de casas vazias, mas sempre à meia-noite. Os poucos que entraram contavam histórias desconexas. Um homem que viu o próprio nascimento num livro, uma mulher que escutou seu nome sussurrado pelas estantes. O mais curioso, todos voltavam, diferentes. Júlio era novo na cidade, jornalista de um site pequeno, tinha ouvido os rumores durante uma pauta sobre cidades misteriosas do interior. Cético, mas fascinado, decidiu investigar. Chegou num domingo justo quando uma senhora lhe disse: "Se quiser ver a biblioteca, não a procure. Ela é quem encontra você." Essas palavras ecoaram em sua mente enquanto alugava um quarto no antigo casarão central. Na primeira noite, nada aconteceu. Júlio percorreu a cidade até a meia-noite, mas não viu sinal de biblioteca alguma. Na segunda noite, o mesmo. Foi só na terceira, quando ele desistiu e decidiu apenas caminhar, que a neblina parecia se abrir diante dele como cortinas revelando um palco. Diante de seus olhos, uma fachada antiga de pedra, com janelas arqueadas e uma placa escrita em latim: Memoriae Custos. Sem pensar duas vezes, Júlio entrou. A porta se abriu sem esforço, rangendo suavemente. Lá dentro, o silêncio era tão denso quanto a neblina lá fora. Nenhuma alma à vista, apenas estantes infinitas e um leve cheiro de papel antigo. Ele caminhava devagar, os passos afundando em um tapete grosso e escuro. Sentiu uma presença antes mesmo de vê-la. Um homem alto, pálido, com olhos cinzentos. "O que procura?" perguntou o homem com voz calma e grave. Júlio hesitou. Não sabia. Era como se tivesse esquecido no instante em que entrou. "A verdade", respondeu por fim. O homem sorriu. "Aqui todas as verdades estão escritas, mas nem todas podem ser lidas." Estendeu a mão e entregou um livro grosso de capa azul escura. O nome de Júlio estava gravado em dourado na lombada. Ao abrir o livro, Júlio viu momentos que ainda não tinham acontecido. Conversas que ele nunca teve, lugares onde nunca esteve, mas eram inegavelmente dele. Sentiu um calafrio, como se o tempo estivesse escorrendo para trás e para frente ao mesmo tempo. Quando levantou os olhos, o bibliotecário havia sumido. Agora, os livros ao redor pareciam sussurrar. Seu nome. Tentou sair. Correu pelos corredores que pareciam se multiplicar a cada esquina. A porta de entrada agora dava para outra ala de livros. A biblioteca havia mudado. Ela estava viva, moldando-se de acordo com sua mente. Júlio caiu de joelhos. Era tudo real demais para ser apenas imaginação. Até que uma luz suave desceu do teto, iluminando um único livro. A saída. Ele o abriu com mãos trêmulas. Dentro não havia palavras, apenas reflexos, como um espelho de papel. No reflexo, ele via uma versão sua, dormindo, em paz. Quando ergueu os olhos, não estava mais na biblioteca. Estava de volta ao quarto alugado, deitado na cama. O livro estava sobre seu peito. O relógio marcava meia-noite exata. E a biblioteca? Não havia sinal dela, só o silêncio. Na manhã seguinte, tentou contar sua experiência. Ninguém acreditou, nem mesmo a senhora que falara com ele antes. Mas naquela noite,
Júlio percebeu algo. Conseguia ouvir as vozes dos livros, mesmo longe da biblioteca. E dentro de si, sabia que, se quisesse, poderia voltar. Não bastava querer, bastava sonhar. E ele sonhava, toda noite, com instantes que nunca terminavam. Na quarta noite, algo novo aconteceu. Júlio acordou de madrugada com o livro aberto ao seu lado. Ele não lembrava de ter adormecido com ele. As palavras dentro do livro agora pareciam se mover, mudando rapidamente. Os reflexos estavam mais vívidos. Ele viu cenas de pessoas que ele não conhecia, mas que de algum modo sentia que estavam conectadas à sua vida. Ele tentou fechar o livro, mas a capa não se movia. As páginas se tornaram espessas, como se o próprio tempo estivesse sendo comprimido. Enquanto isso, os sussurros se tornaram mais altos, mais urgentes. Era como se a biblioteca estivesse pedindo para ser lida, para ser compreendida. Júlio não sabia mais se estava sonhando ou se aquilo tudo era real. Na quinta noite, ele se preparou de maneira diferente. Sentou-se em uma cadeira no centro de seu quarto, o livro sobre a mesa, e se concentrou. Ele fechou os olhos e se concentrou na respiração. Ao abrir novamente, a luz parecia diferente. Estava mais quente, mais intensa. E a biblioteca apareceu mais uma vez, mas desta vez ele não a procurava. Ela o havia encontrado. Quando atravessou a porta da biblioteca, o ambiente estava mudado. As estantes estavam agora repletas de livros antigos, com capas desgastadas, como se o tempo tivesse passado muito mais rapidamente do que o esperado. Um cheiro de madeira envelhecida invadiu seus sentidos. As páginas dos livros estavam visivelmente gastas, algumas rasgadas, mas todas pareciam ter uma história a contar. Júlio andou pelas estantes, tocando as lombadas com os dedos, sentindo a energia das palavras antigas. Quando virou a esquina de um corredor estreito, encontrou um livro que o chamou a atenção. Era pequeno, com uma capa de couro marrom, sem nenhum título. A curiosidade foi maior do que a cautela, e ele pegou o livro. Ao abrir o livro, ele não encontrou palavras, mas imagens. As imagens eram distorcidas, como se estivessem sendo reveladas através de uma névoa. À medida que ele passava as páginas, as imagens ficavam mais claras. Elas eram de um lugar que ele nunca vira, mas que parecia familiar. Um campo vasto, com árvores retorcidas e um céu de um vermelho profundo. Júlio virou mais páginas, e o campo agora parecia se mover, como se estivesse vivo. No horizonte, uma figura encapuzada apareceu. Seu rosto estava em sombras, mas Júlio sentiu uma conexão com aquela figura. Era como se ele já tivesse visto aquela pessoa antes, em algum momento de sua vida. Mas onde? Ele não sabia. Quando a figura se aproximou, as páginas começaram a se mover rapidamente, como se quisessem escapar da visão de Júlio. Ele tentou segurar o livro com mais força, mas as páginas escorregaram de suas mãos, caindo no chão. As imagens começaram a se distorcer, como se o próprio tempo estivesse sendo rasgado. Júlio sentiu um aperto no peito. Ele tentou olhar para trás, mas a biblioteca havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma vasta planície onde o céu estava tingido de vermelho e a figura encapuzada se aproximava. Júlio não sabia se deveria correr ou ficar. Algo dentro dele dizia que aquele momento era inevitável, que ele estava prestes a descobrir algo que jamais poderia ser esquecido. A figura finalmente falou. Sua voz era suave, mas cheia de uma força estranha. Você procurou respostas, mas não estava preparado para o que encontraria, disse. Júlio não sabia como responder. Ele estava parado, imóvel, com a sensação de que o tempo estava parado. A figura estendeu a mão e o livro que ele tinha nas mãos desapareceu no ar. A visão mudou mais uma vez. Agora, ele estava em uma sala escura, cheia de livros. Mas esses livros não eram comuns. Eles flutuavam ao redor de Júlio,
como se estivessem sendo guiados por uma força invisível. Ele podia ouvir vozes suaves, vindas de todos os lados, sussurrando palavras que ele não conseguia compreender. Sentiu-se perdido. Você deve decidir agora, disse a voz. Escolha o seu destino. As palavras soaram em sua mente como um eco, e ele sentiu uma pressão crescente. Não sabia se deveria escolher continuar sua busca ou simplesmente abandonar tudo. O que ele procurava, afinal? Ele não sabia, mas sentiu que aquela era a última chance. Júlio fechou os olhos e as imagens cessaram. Quando os abriu novamente, ele estava de volta à sua cama, no quarto do casarão. O livro estava ao seu lado, fechado, com a capa marrom agora visivelmente desgastada. Ele pegou o livro e olhou para a capa, onde uma inscrição nova havia surgido. Você escolheu. Ele não sabia o que isso significava, mas sentiu uma sensação de paz estranha. As vozes na sua cabeça haviam cessado. O relógio na parede marcava a hora exata e tudo estava calmo. Mas enquanto ele se deitava para dormir, uma última sensação o acometeu. A certeza de que a biblioteca ainda estava lá, esperando por ele. E em algum momento ele teria que voltar. No dia seguinte, as ruas da cidade pareciam mais familiares, mais acolhedoras. Mas Júlio sabia que nada era como antes. As pessoas passavam por ele, conversando e andando, mas ele sentia que elas não sabiam o que ele sabia. O conhecimento que ele havia adquirido na biblioteca não podia ser compartilhado. Não dessa forma. À noite, ele tentou seguir sua rotina, mas algo sempre o puxava para aquele livro. Ele o abria antes de dormir, mas as páginas estavam vazias agora. Sem imagens, sem palavras. Somente o silêncio. O silêncio de algo que estava esperando. Algo que ele não podia entender, mas sentia profundamente. O tempo passou. Júlio continuou vivendo sua vida, mas com uma sensação constante de que algo estava prestes a acontecer. Ele via pessoas com rostos estranhos nas ruas, mas quando tentava se aproximar, elas desapareciam como fantasmas. Era como se ele tivesse sido marcado pela biblioteca, escolhido para algo maior. E então, numa noite sem aviso, ele acordou. O livro estava sobre sua mesa novamente. Ele não havia colocado lá. Olhou para a capa e encontrou uma inscrição nova. Está na hora. Ele soubera imediatamente o que isso significava. Era hora de voltar. A biblioteca o estava esperando. Júlio levantou-se da cama e seguiu para a rua. A neblina estava mais espessa do que nunca. As ruas estavam vazias, exceto por uma figura encapuzada ao longe. Ele sabia quem era. A biblioteca não estava mais escondida. Ela estava aberta, esperando por ele, e ele não poderia mais fugir. Ele havia feito sua escolha. Quando entrou na biblioteca pela última vez, ele sabia que nada seria o mesmo. O bibliotecário o esperava, como se o tempo tivesse parado. Você é um de nós agora, disse o bibliotecário. E com essas palavras, a biblioteca o envolveu, tornando-se parte dele. Para sempre.